Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está numa segunda-feira, mais uma semana começando. Te faço a clássica pergunta: como foi o seu final de semana? Aproveitou mais para descansar ou acabou ali se cansando, colocando a casa toda em dia? Segunda-feira, gente, para muitos, é aquele dia que chega ali no finalzinho de domingo, já começa a bater aquela ansiedade, aquela preocupação com todos aqueles assuntos que foram pausados na sexta-feira e que precisam ser retomados. Por isso que é o dia clássico que a gente para analisar e avaliar como anda a nossa saúde mental. É o dia de colocar a saúde mental no nosso foco. E a cada segunda-feira a gente traz um debate que seja importante e necessário, obviamente, aqui para o nosso bate-papo. E desta vez não será diferente. É um tema, é um assunto que com certeza ultrapassa a vida de milhares de brasileiros, que é a saúde financeira. Se não diz respeito às suas preocupações de hoje, com certeza você conhece alguém que esteja passando por alguma dificuldade, alguma necessidade a mais. E quando a gente fala sobre questões financeiras, elas vão muito além do nosso bolso. Só quem deveu algum dia ali uma conta, que viu ali aquela conta dobrar, triplicar, que viu virar uma dívida de fato, é que sabe o quanto isso interfere na qualidade de vida, muitas vezes interfere no seu sono, muitas vezes é o gatilho para uma discussão dentro de casa, para você, de repente, não pensar duas vezes e tratar mal alguma pessoa, interfere demais na nossa vida. Portanto, é muito importante a gente falar sobre isso, porque é difícil a gente, primeiro, uma pessoa que sofre com uma situação dessa, sofre em silêncio e tem muitas vezes vergonha de expor aquilo que está passando. Então, hoje, a gente propõe aqui um lugar seguro para que você traga a sua dificuldade, para que você aproveite para se avaliar e aí a gente vai descobrir juntos como encontrar a saúde financeira, como nos reeducar financeiramente. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente. Então, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, você consegue compartilhar o nosso link de transmissão. Queremos sim chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa. O site www.hittv.com.br, aplicativo HitPlay. Aproveitando, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão para assistir no seu tempo e do seu jeito. Por falar em oportunidade, encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato DDD 11 3337 5886. Lembrando, gente, caso você não queira se expor, não precisa perder essa oportunidade, não. É só você encaminhar para a gente a sua dúvida, a sua participação e colocar ali na mensagem que você não quer ter o seu nome revelado. A nossa produção vai tomar todo o cuidado, mas não vai deixar de trazer a sua participação. Esse é o nosso acordo de todos os dias e em dia que a gente fala de saúde mental, de saúde financeira, mais importante e necessário ainda, não é verdade? E você consegue participar também, pessoal, através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv, e por lá temos uma enquete à sua espera. Que enquete é essa? Corre lá nos nossos stories, @consultaodoutorhittv. Diretor, bom dia para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você, que é a sua verdade e nada além dela. Quem é você ao lidar com dinheiro? O planejador frustrado? Tento me organizar, mas nunca sobra dinheiro. O evitador financeiro? Evito olhar as minhas contas e os meus gastos. Não olha para aquilo, não consegue olhar. O emocional impulsivo? Gasto por impulso quando estou emocionalmente mal. O preocupado constante? Vivo preocupado com dinheiro o tempo todo. Clica lá na alternativa que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse comportamento e de que forma que você consegue driblar isso, a fim, é claro, de você ter mais qualidade na sua vida. Combinado? Deixa eu te apresentar quem são as doutoras que já estão aqui com a gente, prontas para compartilhar todo o seu conhecimento. Na tela, começando pela Kelly Lacerda, gente. A Kelly é educadora financeira e ela tá aqui, gente, para falar sobre toda essa questão, como que a gente vai fazer esse manejo. Então, ela atua há mais de 18 anos na área financeira corporativa e há 4 se dedica à educação financeira com propósito. Acredita que as finanças impactam diretamente na qualidade de vida e na saúde emocional. Seu diferencial está em trabalhar as finanças de forma prática, leve e comportamental, ajudando pessoas a criarem constância financeira no dia a dia. Defende que a comunicação clara é essencial para promover mudanças reais e aproximar as pessoas da organização financeira sem extremismos. Achei interessante, tenho certeza que você que está nos assistindo também. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Mel Borges, que também está aqui com a gente
Mel Borges é psicóloga e psicanalista. Atua na área há 16 anos, ajudando pessoas a superarem traumas e reconquistarem um equilíbrio emocional. Seu propósito é auxiliar os pacientes a vencerem limitações impostas pela própria mente. Quando a gente fala de dinheiro, essas limitações são bastante definitivas, promovendo, é claro, transformação e autoconhecimento. Acredita que um dos maiores desafios ainda é o preconceito em torno da terapia. Para ela, cuidar das emoções é como um treino diário, capaz de fortalecer a mente e desenvolver inteligência emocional. E é a inteligência emocional que a gente está buscando aqui. Doutora, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, que a gente vai aprender demais, eu não tenho a menor dúvida. E eu queria começar aqui esse programa falando sobre um estudo que fizeram, foi uma fintech que fez, que apontou, gente, que, assim, entrevistou diversos tipos de brasileiros, né? Os brasileiros que trabalham como CLT, brasileiros autônomos, aposentados, demitidos, né, desempregados e também os que trabalham no setor público. E 49% deles associaram a maior preocupação à questão financeira. Acima, gente, da saúde, acima de questões familiares, de questões no trabalho, de questões de segurança, que impactam bastante a gente aqui no nosso dia a dia. 61% deles disseram que não tem uma reserva. Sabe aquelas situações de emergência que estamos sujeitos a qualquer momento? 61% não tem essa reserva financeira. 72% tem uma questão, gente, que entende que o lado financeiro interfere diretamente na saúde mental. E aí eu queria abrir aqui o nosso bate-papo para perguntar para vocês por que é tão difícil falar da vida financeira. Começando pela Mel. Nós não aprendemos desde berço a aprender sobre a técnica emocional de você gastar ou não gastar. A gente simplesmente vai sobrevivendo. De repente, falta e aí você vai à caça de novo para buscar a nossa alimentação. Então, a gente aprendeu de forma primitiva que a gente só busca algo quando a gente precisa. Então, a gente não trabalhou esse planejamento. Então, não é cognitivo, é técnica de desenvolvimento que a gente precisa treinar essa habilidade. E aonde que a gente treina isso? Nunca. É só quando realmente a gente começa a ter uma inteligência emocional desse planejamento que a gente fala, caramba, agora que a gente precisa, né, buscar outras ferramentas. Então, falta essa habilidade e é super aprendido isso. Então, há chances ainda da gente aprender. E é sobre isso, né? Estamos aqui para aprender, gente, a olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Na sua opinião, por que é tão difícil falar de dinheiro? Eu acredito, Dani, que seja cultural, né? Como a Mel falou, exatamente, nós não fomos treinados e ensinados a falar de finanças. Hoje, finanças é um tabu para muitas famílias, para muitas pessoas. Muitas delas responsabilizam, né, a educação. Eu não tive educação financeira em casa, mas eu costumo falar que a primeira educação financeira começa no seu lar, com o seu pai, com a sua mãe, vendo uma economia doméstica. Então, algo simples que você pode fazer e que você pode reeducar o seu comportamento. Lidar com finanças é comportamental, não é só um preenchimento de planilha, não é somente números, é comportamento. E é isso que nós precisamos entender, que quando nós gerenciamos os nossos comportamentos, as nossas finanças respondem de forma positiva. E aí eu queria saber aqui um bastidor da sua vida, né? Quando uma pessoa bate ali na sua porta, em quantas delas você identifica vergonha quando pedem ajuda? 99%. 99% das pessoas têm vergonha de expor as suas dívidas. Inclusive, muitas delas, elas acabam não procurando ajuda por vergonha. Eu costumo dizer que se em um ano você continua endividado, você precisa de ajuda, porque entrará mais um ano e você continuará endividado. Você precisa de ajuda. E existe um preconceito. Assim como a terapia, as pessoas têm preconceito, na educação financeira também tem um preconceito, porque elas acreditam que elas falharam. Eu falhei com o meu dinheiro, eu falhei em administrar o meu dinheiro. Então, 99% das pessoas se sentem envergonhadas e sentem culpa
por não saber administrar. Em contrapartida, não procure, paralisa. Esse comportamento da culpa paralisa em pedir ajuda. Isso é um fato gritante nos atendimentos. E a grande questão, gente, é que eu imagino que essa vergonha é porque muitas pessoas entendem que essa situação define aquela pessoa. Sim. Quando, na verdade, o pensamento tem que ser outro. Ela é um momento que eu estou vivendo. Eu vou adquirir informação, eu vou entender, olhar para as minhas contas, olhar para a minha dor, entender o que eu preciso fazer e, a partir de então, eu consigo ressignificar e mudar aquela realidade. Mas é um momento, não é a definição de quem é você. E aí eu queria ver também o seu outro lado dos bastidores. Quando você recebe ali um paciente, imagino que seja por diversas questões, né? Dificuldade para lidar no trabalho, dificuldade no relacionamento, diversas frustrações, até chegar no ponto financeiro, imagino que vão sessões e sessões, não é, Mel? O ponto das finanças no casal, por exemplo, na família, é o ponto crucial porque é um Olha, senso de que bacana. pertencimento, você tem o poder ali ou não. Então, quando o casal, principalmente, não tem essa conversa, esse diálogo, causa outros problemas emocionais na família, uma disfunção. Então, isso atrapalha completamente a carreira, o desenvolvimento emocional, a inteligência e fica ali algo bem obscuro, atrapalhando a comunicação. E aí tem os divórcios, né? As relações são quebradas, distanciadas, a falta de diálogo, né? Que a gente acaba percebendo muito e as pessoas sentem muita vergonha e de vivenciar essas situações. Eu estava até lendo, né? Entre os divórcios, a maior causa, né? O maior fator que leva ao Sim. divórcio é a questão financeira, não é? Exato, exato. E a gente tem que lembrar o seguinte, nós somos o tempo todo impelidos a comprar. Então a gente tem que olhar assim, olha, a gente se sente culpado, mas espera lá. Existe uma sociedade que está o tempo todo nos seduzindo à compra. É um treinamento mental, uma frequência mental de você comprar e gastar. Então, olha só, a gente tem que olhar para isso também e falar assim, poxa, olha como que o peso e a medida está diferente. Então, o quanto a gente precisa aprender a organizar tudo isso e a gente não aprende. Então, como sociedade, a gente tem que diminuir a nossa culpa e essa consciência social que somos impelidos ao gasto. Então, a gente precisa olhar com isso com carinho. E olha que bacana, até trazendo aqui um bastidor, encontrei com a Kelly no camarim da maquiagem, né? E a gente estava falando exatamente sobre essa questão. Estamos sendo o tempo todo estimulados a gastar. Exato. Se você pega ali a sua rede social, você vai passando um story atrás do outro, você pode até contar que de 5, pelo menos 3 estão tentando te fazer comprar alguma coisa. E se te pegar ali num dia um pouco mais fragilizado, ou se pegar exatamente naquilo que você estava pensando em, que parece muitas vezes que o seu celular está até te lendo, te ouvindo, aí você acaba, infelizmente, caindo nessa compra indevida, na compra por impulso, não é, Kelly? É, exatamente, Dani. Infelizmente, a rede social, ela colabora e muito, a internet colabora e muito para esse gasto impulsivo. Visto que, se você for nos aplicativos, né, de compras, sempre tem alguma coisa no carrinho. Você sempre coloca ali no carrinho. E se literalmente te pega em um dia em que não foi muito bem, discutiu com o chefe, né, você não teve um bom dia, à noite você vai gastar. Então, a internet facilitou também esse endividamento. Infelizmente, você está propício a gastar mais. Porque antes você saía de casa para gastar. Você tinha uma ação, você saía de casa. Você gastava para gastar, inclusive. Exatamente. Você saía e você pensava muitas vezes, vou ter que sair, não vou. Então, isso acabou diminuindo os seus custos. Agora, com a internet, está na palma da sua mão. Então, é muito rápido. Né? Você compra hoje e chega hoje mesmo. Ou você compra hoje e chega amanhã. Então, essa facilidade também abriu as portas para um endividamento quando não tem um comportamento adequado. Um equilíbrio. Né? Eu acredito muito no equilíbrio. Tanto que os casais discutem geralmente por esse desequilíbrio financeiro. Porque um gasta mais, a outra gasta menos. Então, a conversa e a comunicação, ela é fundamental. E a internet ajuda
a gastar. Essa é bem a verdade. É muito difícil, né? Toda essa facilidade, ela tem muitos lados positivos, mas também traz pra gente um grande prejuízo, principalmente quando o assunto aí é saúde financeira. E agora, voltando, gente, para aquele levantamento que eu trouxe, aquele dado que 72% das pessoas, né, associam essa questão dos problemas financeiros a diversas questões relacionadas à saúde mental. Agora eu vou trazer 2 telinhas que vão mostrar pra gente por onde que caminha, pra gente nortear aqui o nosso bate-papo, pra gente ter ideia que muitas vezes a gente não sabe o quanto que a gente está sujeito e aonde que está levando o nosso desequilíbrio, nossa instabilidade financeira, interferindo na nossa saúde mental. Então vamos dar uma olhada pra gente clarear aí esse ponto pro nosso bate-papo na tela. Então, olha, de que forma as finanças afetam o seu bem-estar geral? 65% das pessoas disseram ali, desenvolvi ansiedade por preocupações financeiras. 50% costumam ter insônia por conta dessas preocupações. 21% desenvolvi depressão. 16% tenho problemas de relacionamento com amigos, com familiares, com parceiros. Aí, dando sequência aqui, para a gente entender na próxima tela, a gente vai ver outras questões que também estão associadas a esse desequilíbrio financeiro. Vamos ver. 15% compulsão alimentar. Se você acha que você está comendo pode não ter relação direta com o seu estado financeiro, pode ter sim, gente. 14% então. Problemas de saúde um pouco mais sérios, que problemas seriam esses? Pressão alta, problemas cardiovasculares, 10% desenvolvi burnout por preocupações financeiras e 7% algum tipo de vício, bebidas, jogos. Então agora a gente vai entender qual seria essa relação, Mel, da nossa instabilidade financeira com ansiedade. Se a gente pudesse dar um zoom dentro da nossa cabeça, a gente veria o nosso trabalho, nosso cérebro trabalhando assim, buscando dopamina. Ele quer energia. Então, quando a gente gasta, vem uma recompensa imediata de muito prazer. Isso dá alegria, dá alívio, dá menos frustração. Nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade, muita frustração e muita agitação. Então, isso vai buscar o quê? Uma recompensa nas compras. Faz aquele ciclo de recompensa que você fica preso. Só que isso traz tristeza e mais ansiedade. E você vai ficando cada vez mais disfuncional. Então, cria um vício emocional. É uma prisão. Por isso que tem que ter especialistas, essa consciência, esse treino para a gente começar a frear as nossas emoções. Senão a gente entra num looping eterno e a gente não consegue sair dessa roda. E a depressão, de que forma? A depressão é porque você se frustra de você não ter esse gerenciamento. Você perde. Você fala, poxa vida, como é que eu não posso ter aquilo que eu gostaria? Aí você vai lá e compra, porque você deseja o pertencimento. Ah, eu vou mostrar que eu posso sim. Exato. Tá. Você precisa se sentir amado. O amor está relacionado ao dinheiro. Eu preciso mostrar que eu sou amado. Se eu não sou amado por alguém, eu vou comprar esse alguém. Não necessariamente a pessoa, mas o senso de pertencimento. Por isso que a gente fica tão compulsivo. Eu preciso estar o tempo todo alimentando isso. E é muito grave. Entendi. E a culpa, ela entra onde? Nesse momento que você precisa se recompensar. E você fala, poxa, mas por que eu estou fazendo isso comigo? Não devia ter comprado, eu não devia ter gastado mais. Como eu sou boba, aí você começa a se xingar, se martirizar e entra nesse ciclo de repetição também de autoflagelo, entende? E aí você fica repetindo, é muito horrível essa sensação. Só quem vive sabe que é destruidor com a autoestima. Como que funciona quando um cliente chega para você e fala, preciso que você me ajude, que você me oriente, como que eu chego nessa educação financeira? Como que funciona o seu mapeamento para você identificar exatamente esse mecanismo, esse ciclo? Inicialmente, olhando os números, né? A educação financeira hoje tem um lado tradicional, né? A vertente tradicional, que é o olhar os números, as planilhas, a forma, os extratos, o cartão de crédito. Porém, tem uma vertente, né, que eu acredito que é as finanças comportamentais. Então, eu vou olhar os números, nós olhamos os números. Então, primeiro você pede como se fosse, olha, planilhe todos os seus gastos, os fixos, os variáveis, e você olha para tudo aquilo. Sim, mas inicialmente não terá esse controle. Porque essa exposição é difícil, não é? Exatamente. E além, a pessoa chegou
né, até a mentoria, muitas vezes ela nem tem a planilha. Ela não sabe exatamente nada. Ela nunca nem teve coragem de olhar para isso. Exatamente. E às vezes ela nem sabe o que está sendo debitado da conta dela. Né? Então, ela não olha os números. Então, onde entra as finanças comportamentais, onde eu vou olhar o comportamento. Por que que você não olha? O que que aconteceu com você que você não consegue olhar as suas finanças? Eu falo que você precisa se olhar, né, com gentileza e olhar as suas finanças também com gentileza. Você precisa ser gentil com você mesmo. Porque senão você não consegue realmente olhar. Esse autoflagelo, essa culpa, faz com que você não olhe os números. E, na verdade, as finanças, né, a educação financeira, nós entendemos hoje que ela vai muito além dos números. Então, precisa alinhar primeiro o comportamento. Porque a pessoa vai alinhar a planilha, vai eliminar os cartões de crédito, mas vai virar um ciclo. Um ciclo vicioso. Ela vai É como se a pessoa tivesse que estar sempre em alerta. Exato. Eu acredito em crenças limitantes. Então, ela estará sempre voltando num trauma, voltando numa dificuldade, num trauma de infância. Sabe, aquela pessoa que não teve nada na infância, passou dificuldade na infância e hoje tem condições financeiras, mas o gasto é tão excessivo e ela precisa barrar. Ela precisa entender por que que ela tem esse gasto excessivo. Então, quando a pessoa ela entende, traz o entendimento, a consciência, a dopamina ela deixa de ser prazerosa num excesso de gastos e acaba se tornando só um prazer na administração dos seus recursos, que é a virada de chave. A dopamina não é gerada na compra, mas sim na organização. Então, eu sinto prazer na organização. Que bacana e que necessário, né? Como você não deixa de aproveitar a dopamina, mas deixa de colocar a importância dela em determinado lugar. Não vai ser mais na compra, vai ser na sensação de você ter o domínio da administração da sua vida financeira. Adorei esse ponto. Mel, quais são as situações que a gente poderia chamar de causas, de aonde que iniciam essas dores, desses questionamentos que a Kelly trouxe, né? Por que você não olha, que eu até anotei aqui, o que que aconteceu com a sua vida financeira? Eu viria o olhar para a infância. Para a infância, de fato. Não tem como a gente descartar essa fase. Tá. Geralmente, pessoas que gastam muito têm algo lá atrás na infância, algo traumático que não merece. Eu não mereço ter. Então, o que eu faço? Pego tudo que eu tenho, não posso ter o que eu tenho, dou para outros lugares, comprando, porque a compra te faz perder. Você acha que aquela compra é para você, mas em algum momento aquilo não vai ser mais útil para você. Então, você não pode guardar algo que é valoroso para você. Não me sinto valorosa o suficiente para ter. Então, a falta de pertencimento, que eu trabalharia na terapia, e esse resgate da autoestima, entende? Está totalmente relacionado à parte financeira. Sim. E quando a gente fala de resgate da autoestima, muitas pessoas podem confundir nesse sentido, porque pessoas que tiveram muita escassez ou muitos nãos na infância costumam crescer e dizer, agora eu vou falar Agora eu posso. todos os sims que eu não pude receber anteriormente. Exato. Só que isso, né, se você Tem um pega uma preço. pessoa que... Exatamente. Custa E a aí? paz, né? A paz custa caro, né? Nesse ambiente, Sim. né? Quando você não consegue falar não, lhe custa caro. É que você fala não para si mesmo e você fala sim para o outro e é temporário. Por isso que a dopamina vai lá na felicidade, só que ao mesmo tempo isso te traz muita frustração. Exato. Então, como ressignificar esse não a fim de obter essa dopamina da administração e não da compra? Olha que grande pergunta. Não é? É entender exatamente assim, olha, eu consigo compreender que eu não pertenço a esse novo mundo. É uma mudança de rota. Você está indo para cá, você fala assim, agora eu construo uma nova história para mim. É mudança de mentalidade. É a autopercepção que de valor, o pertencimento não está apenas no dinheiro, está em quem eu sou, em como sou
e como eu posso melhorar as minhas habilidades. Entende? O valor está em si e não nas coisas, no pertencimento de si mesmo. Quando você se sente proprietário, aí você fica mais em paz, menos ansioso e consegue ver valor em si mesmo. Não ficar nessa gama de que eu preciso ter e preciso ser. E tem uma outra questão também que até foi levantada nesse questionamento, nesse levantamento que eu trouxe para a gente aqui debater, que é a insônia, por exemplo. Então, quem está ali enfrentando uma situação difícil, endividado e tudo mais, não dorme bem, não tem como. Então, também acho que pode passar por essa decisão. Eu não quero mais acordar no meio da noite com essa sensação ruim. Então, a partir de então, eu faço essa nova escolha, eu me falo esse não, para que eu consiga mudar essa realidade. Pode passar por aí também, né, Mel? Isso vai para tudo. Eu não quero estar mal com o meu corpo, eu quero comer melhor. Eu quero estar mais bem com minha família. Então, o que eu devo fazer para estar mais perto, conectado com os meus filhos, com meu marido, mais comunicação? A gente tem que parar de falar o que a gente não quer e falar o que nós queremos. Entende? Não quero mais dívida, não, mas eu quero guardar. Eu quero gerenciar, eu quero ser dominante, eu quero ser a coordenadora da minha vida e não só apenas dizer o que eu não quero mais, porque senão a gente fica também em algo muito negativo para a nossa mente e ela fixa e prende. A gente tem que ir para o modelo de prosperidade emocional. E nesse modelo de prosperidade emocional, a racionalização é fundamental, não é? Sim, o que nós pensamos é o que nós vamos colocar em prática. A nossa mente, ela gera o nosso comportamento. Então, quando você estabelece que você não consegue guardar dinheiro, você não consegue ser uma boa administradora dos seus recursos, a sua mente vai gerar esse comportamento. Por isso que o seu comportamento vai te levar a uma nova realidade, vai te levar a um novo ambiente, a uma nova visualização do dinheiro. O que é realmente o dinheiro para você? Eu costumo falar que o dinheiro ele é a ferramenta que proporciona os teus sonhos. Ele vai proporcionar os teus sonhos, ele vai proporcionar uma qualidade de vida. Ele é a ferramenta, ele não é o tudo. Quando você coloca o dinheiro como tudo, você olha para ele somente como números e é onde você cria uma ansiedade, porque você não vai conseguir administrar. Se você só administrar o dinheiro, você não consegue administrar o comportamento. Porém, quando você administra o comportamento, as suas finanças refletem em saldos positivos. Então, olha só, pessoal, não é só racionalizar, mas é trazer uma intenção para isso e ter uma estratégia. Muito bacana aqui esse nosso bate-papo. Deixa eu aproveitar para te receber aqui na nossa conversa. Vamos com a nossa primeira interação da nossa audiência na tela. Ariane Cardoso, seja muito bem-vinda. Ariane de Maringá, Paraná, bom dia para você também. Sinto culpa por não conseguir ajudar financeiramente meus pais, mesmo trabalhando muito. Não sei o que fazer. Como que a gente consegue orientar a Ariane, Mel? Primeiro, assim, a responsabilidade não é totalmente sua. Você pode ajudá-los a ter a consciência para que eles consigam também guardar, gerenciar. Pensa assim, como é difícil gerenciar a sua própria vida. Olha quantas demandas nós temos. Imagina gerenciar o outro. Então, ajudá-los a ter essa consciência em primeiro lugar para não criar uma dependência emocional. E você tem que pensar dentro do seu orçamento, talvez aquele vai nos ajudar mais essa parte, o quanto em porcentagem você pode contribuir e não necessariamente ser totalmente ali o colaborador principal, porque senão cria essa sensação de que é obrigatório fazer sempre essa colaboração. E colaboração é oferta. Tá gostando aqui do nosso bate-papo? Consulta o doutor, vai para um rápido intervalo, já voltamos para falar mais sobre a nossa saúde financeira. Consulta Doutor já está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT, hoje o foco é na sua, ou melhor, na nossa saúde mental. Estamos falando sobre a nossa saúde financeira. Muitas pessoas associam, é claro, a saúde financeira a apenas questões que estão relacionadas ao nosso bolso, mas vai muito além disso. Interfere na nossa qualidade de vida, interfere no nosso sono. Muitas pessoas sofrem aí de insônia nos relacionamentos, no trabalho, enfim, os
prejuízos são enormes, por isso que é tão importante a gente olhar para isso. Porque só quem já ficou sem pagar ali uma conta sabe o quanto sofreu silenciosamente. E a grande questão é que não é vergonha nenhuma, não. A sua situação financeira é uma coisa momentânea, diz respeito a este momento que você está vivendo, que você pode a qualquer momento recalcular a sua rota. Basta o quê? A informação certa. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Portanto, este aqui é um lugar seguro, onde você pode compartilhar as suas dificuldades, a sua dúvida, participar, DDD 11 3337 5886. Se não diz respeito à sua vida agora, que bom, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que esteja em sofrimento com relação a uma situação financeira. Então compartilhe o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com a nossa informação para quem precisa. Como que você faz isso? É só você compartilhar o nosso link tanto através do site, que é www.hittv.com.br, quanto pelo aplicativo HitPlay. Aliás, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão. Baixe o aplicativo para assistir no seu tempo e do seu jeito. Então, gente, você consegue participar também, não só pelo telefone, como pelo nosso Instagram, que é @consultaodoutor_HitTV. E por lá eu peço que você participe sim da nossa enquete. Está lá nos nossos stories, aguardando pela sua participação. @consultaodoutor_HitTV. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Lembrando que essa enquete já está em seus minutos finais. Então, a pergunta é: quem é você ao lidar com dinheiro? Queremos a sua verdade e nada além dela. Planejadora frustrada, tento me organizar, mas nunca sobra dinheiro. O evitador financeiro, evito olhar minhas contas e os meus gastos. A emocional impulsiva, gasto por impulso quando estou ali emocionalmente mal, ou o preocupado constante, vivo preocupado com dinheiro ali o tempo todo. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar quem são as especialistas, nossas convidadas que estão prontas, estão aqui já compartilhando e muito o conhecimento delas. Mel Borges é psicóloga e psicanalista e estamos também com a Kelly Lacerda, que é educadora financeira. Mais uma vez, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada. Obrigada. E olha só, né, a gente está passando aqui por várias questões de que forma que a nossa saúde mental é afetada por uma situação financeira que não esteja ali muito fácil, que esteja consumindo a gente, que a palavra é um pouco essa, né? A gente chega a ser consumido por um problema como esse. E muitas pessoas não associam, mas a compulsão alimentar está ali entre as questões. E aí eu aproveito também para trazer outros pontos, porque vai além da compulsão alimentar. Muitas vezes você acaba, mesmo sem dinheiro, comprando mais coisas, mesmo sem poder, então ali fica ainda mais complicado. Tem pessoas que desenvolvem vícios, inclusive com relação ao consumo de bebidas alcoólicas e também aos jogos. Então, vamos tentar falar um pouco sobre qual que é esse mecanismo, considerando suas devidas proporções, é claro. Com certeza. Uma coisa importante, a escassez, ela traz uma alteração natural no nosso corpo, físico e emocional. Então, se a gente está passando por alguma situação onde falta dinheiro, falta recurso, o nosso sistema ele já entra em pânico para ir à caça, à busca, à movimentação para isso acontecer. Quando a gente vai à caça, à busca e não consegue, a gente entra em paralisia emocional, que gera ansiedade e você precisa rapidamente buscar uma solução. Então, aí que dá a ansiedade, a insônia, essa sensação de limitação, e aí eu preciso naturalmente eliminar do meu cérebro e dessa condição física um alívio. E aí o que eu faço? O que é imediato? Eu compro ou eu alimento para me dar paz. E aí eu alivio, só que não resolve. Se eu não tiver estratégia, eu volto novamente para alimentação ou eu volto para a compra para trazer esse alívio imediato. E aí você entra nessa condição emocional latente para o jogo, a mesma coisa. Você entra em vício, você vê que tudo gera dopamina, alívio e aquela sensação de que eu estou mais sossegada, mais tranquila, mais protegida. É isso que dá a sensação quando a gente vai para os jogos, bebidas ou qualquer coisa que traga essa sensação de acolhimento. O jogo, eu acho que ele tem um pensamento de eu posso, de repente, dar uma sorte, né? E mudar a minha realidade do dia para a noite. Exato. Então, ali a coisa fica um pouco mais complicada, né? Um pouco mais arriscada, vamos dizer assim. Você tem uma sensação de risco alto, mas você tem uma hiperrecompensa, mas não necessariamente você tem uma certeza. Então, às vezes, o estudo científico fala que não necessariamente o ganho do dinheiro, a recompensa dá tanto dopamina do que a sensação da perda. Então, a perda dos jogos também dá uma sensação incrivelmente êxtase para o corpo. Só que aí é como se fosse assim, vrau!
E aí, no mesmo momento, você cai em frustração e ansiedade. E aí você volta a comprar, você volta a comer e você volta a jogar para ter essa sensação de alívio. É uma grande loucura emocional. Olha só, gente. E eu sei, Kelly, que eu trouxe aqui diferentes perfis de compulsividade, mas eu peço que você nos oriente, nos ajude em cada um deles para a gente entender qual é esse mecanismo um pouco mais racional que a gente pode utilizar, qual é a dica que você traz para quem tem esse perfil e de que forma que essa pessoa consegue se reorganizar. Com relação até aos jogos, né, que nós estamos falando, os jogos ele também libera uma dopamina, até porque se nós analisarmos as telas dos jogos, é muito semelhante aos desenhos infantis. Porque são cores muito rápidas, movimentos muito rápidos. Então isso gera o quê? Um vício. O seu cérebro está condicionado a ter muito rápido, né, a recompensa ou a perda. Então você tem tudo muito rápido. Os jogos, infelizmente, hoje, essa é uma pesquisa recentemente que os brasileiros estão em 80% de endividamento devido aos jogos online. Então, é um dado muito preocupante e, na verdade, essa pesquisa nos mostrou que os brasileiros eles estão entrando em um ciclo para poder fazer essas apostas online para gerar recursos como se fosse um investimento financeiro. E olha que perigoso esse pensamento, né? De você associar um jogo a um investimento. Exatamente. Um jogo, ele tem os seus riscos e acabou. Ele é um risco. Você pode ganhar, mas a probabilidade da perda é muito maior do que a do ganho. No investimento, e vale muito a pena ressaltar, existe ali uma análise para você fazer o seu investimento. Então, muitas pessoas estão vendo jogos, essas apostas, como um investimento. Eu vou mudar a minha vida, vou pagar as minhas dívidas fazendo apostas online. Mas veja que a probabilidade da perda é muito maior do que a do ganho. Então, nós precisamos também gerenciar esse comportamento. Né? Atendi já pessoas que estavam literalmente viciadas em jogos online. Nós tivemos ali que encaminhar para fazer uma terapia, porque de uma forma clínica, não é só comportamental. Eu falo e eu trato a forma comportamental e a educação financeira. Porém, a parte clínica ela vai precisar ser também tratada. Então, gera tantos problemas emocionais, tanto que tem pessoas que, infelizmente, acabam até se suicidando, perdendo suas vidas. No desespero, Exatamente, o desespero para ter aquele recurso de uma forma que não é adequada. Então, isso gera um desequilíbrio, literalmente emocional. Então, nós precisamos entender que as finanças vai muito além dos números. Eu ressalto isso sempre, vai além dos números. O seu comportamento tem que ser dominante às suas finanças. Né? A ansiedade é a sua preocupação do futuro. Quando você se preocupa com o futuro sem planejar, aí vem o desespero, vem a culpa, vem a ansiedade, vem a depressão, vem toda uma carga emocional no indivíduo. Domine a sua mente ou ela vai te dominar. Exatamente. E uma das falas que eu falo sempre para os meus mentorados é: domine as suas finanças. As finanças não podem te dominar. Você precisa dominar as suas finanças. Senão você vai entrar em desespero, você vai entrar em colapso emocional e principalmente também financeiro. Porque aí você acaba entrando numa dívida, entrando num financiamento, num empréstimo, que aí é juros em cima de juros, a pessoa não tem o planejamento financeiro, acaba pegando um financiamento no banco, um empréstimo consignado, não consegue pagar o empréstimo, não consegue pagar o financiamento, adquiriu mais uma dívida, gerou mais um problema, gerou mais uma culpa, gerou mais uma ansiedade. Então, acaba se tornando uma bola de neve quando você não tem planejamento financeiro. A ansiedade financeira, ela é barrada quando você tem o planejamento.
Porque a ansiedade gera o futuro que você não conhece. Na verdade, é uma grande inteligência quando você começa a estudar sobre finanças, porque aí a gente também tem que vender uma imagem que isso é incrível quando você começa a ter esse gerenciamento, essa dominância, né? Então, a gente não aprende que as finanças, ela precisa ser aprendida, né? Então, você tem que colocar na sua mente, uau, como é que eu não conheço isso? Como é que eu não domino isso? Então, começar a criar gosto. A criar gosto, a falar, isso. não vou ficar vendida nesse sistema emocional. Eu queria até a sua ajuda para trazer aqui uma ressalva com isso, com relação ao que você trouxe para a gente, Kelly, porque essa questão das apostas online, elas foram liberadas, mas em contrapartida, o efeito colateral disso foi tão grande, tão significativo nas famílias brasileiras, que existe toda uma estrutura do nosso Sistema Único de Saúde que está pronta para atender as pessoas que estão viciadas e trazer aí uma orientação com relação a como que elas vão se tratar, como que elas vão conseguir dar conta desse vício que foi criado por essa liberação, né? É um pouco contraditório, triste, mas necessário. É muito triste, porque assim, se a gente não tem educação financeira desde pequeno, aí de repente, socialmente, a gente tem um boom de propagandas que atraem o sistema de glória. Você vai ter, você vai ganhar, você vai conquistar, a dopamina fica lá em cima e, de repente, para pessoas que não têm o conhecimento, interpretam que isso é sucesso, que isso é pertencimento, que isso é glamour. E aí você entra nessa história, você é imbuído nessa história. E aí como é que você quebra esse paradigma de que isso não é verdade? Exatamente. Para quem joga, você conversando com uma pessoa que joga, a pessoa realmente está ali fiel, acreditando que aquilo, ela é capaz de te convencer que aquilo, você precisa sair dali. E vai mudar a vida. E vai mudar. Então, a gente tem que estar aqui também falando assim, gente, olha, se você estudar sobre finanças, sobre as suas emoções, você também vai mudar de vida, você vai crescer, você vai prosperar, você vai pensar sobre a sua família, você vai conquistar também. E quais são os sinais de alerta que você pode trazer para quem está nos assistindo, até para familiares, para ajudar nessa identificação, para saber que é hora de buscar ajuda? A pessoa muda de vida. Ela começa a ficar mais reclusa. Ela começa a ficar em padrões de comportamento muito repetitivos. A fala dela sempre é as mesmas coisas, conquistar, fazer, não sei o quê, mas não relacionada a essa prosperidade, ao como eu consigo dinheiro, por exemplo, para os jogos. Então, são sinais que você começa a perceber que a pessoa ela muda a afeição, ela para de fazer as coisas que ela gostava, você percebe que a vida dela fisicamente não está prosperando, ela não consegue treinar, ela não consegue pensar numa alimentação saudável, nos relacionamentos não tem comunicação, ela começa a ficar triste. Então, você começa a ver uma deformação emocional da pessoa. É visível quando a pessoa não está bem. E aí, gente, é muito importante buscar ajuda. E isso é o quanto antes, para que o tempo não, né? Você use o tempo a seu favor. Sim. E vamos então receber mais uma participação da nossa audiência na tela. Quem participa é o Divino Donizete, seja muito bem-vindo. Tenho depressão e ansiedade, faço tratamento com psicólogo e psiquiatra e tomo medicação, mas mesmo assim ainda não consigo trabalhar. Vivo com meu pai e dependo da aposentadoria dele. Isso mexe muito comigo emocionalmente. Às vezes sinto tanta vergonha da situação e da cobrança da sociedade que já pensei até em morar na rua. Como lidar com esse sentimento da incapacidade e da culpa? Divino, muito obrigada, viu, pela sua participação, por trazer aqui pra gente o seu relato. Vou começar com a Mel. Mudança de mentalidade começa com o ambiente. Se você está num ambiente que você já se sente ruim, né, que você se sente ali dependente, a dependência nunca é saudável quando a gente é adulto, porque a dependência dá uma sensação de que você não é capaz de nutrir-se sozinho. Então, você precisa se movimentar, frequente outros lugares, conheça novas pessoas, para que você tenha outra esfera, outras posições, outras expressões de você mesmo. Porque senão você sempre vai estar debaixo das asas da proteção do seu pai. A proteção, quando você cresce, adoece. E existem alguns caminhos, né? Por exemplo, enfim, em aplicativos, em entregas e tudo mais, que eu acho que só de você iniciar, a hora que você começar a ver que você é capaz de prover, já vai mudando, né? Já vai mudando a sua relação com você mesmo, não é? Exato. Sim, e principalmente o ambiente que a pessoa está, ela acaba se tornando refém, né? É como se fosse uma gaiola. Para ele, o mundo dele está naquele lugar, né? E existe uma saída.
Eu falo sempre que a prosperidade vai além da conta bancária. Vai você estar em paz, ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio financeiro. Então, a prosperidade, ela vai englobar todas as áreas da sua vida. Então, com toda certeza, quando ele sai desse ambiente, quando ele muda a mentalidade, eu falo de uma mentalidade abundante, é quando é uma mentalidade que transborda. Quando essa mentalidade transborda o conhecimento, a paz, a leveza, ele vai com toda certeza viver uma nova realidade. E não precisa sentir. Eu acho que a gente fica muito no sentimento. Eu preciso sentir que é o melhor momento. Preciso sentir que isso vai acontecer. Não, vai lá e faz, porque aí as coisas vão acontecendo. É ação, né? É. Nada acontece se você continuar parado, Exato. olhando, falando, nada está acontecendo comigo. Você precisa agir, né? Precisa dar um passo para que tudo se movimente Aconteça, né? ao seu redor. Nada vai se movimentar se você continuar paralisado. Perfeito. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E antes da gente conferir o resultado da nossa enquete, eu acho que eu vou chamar primeiro o resultado da nossa enquete para a gente pegar aí as dicas necessárias que a Kelly vai orientar a gente. Na tela. Quem é você ao lidar com dinheiro? A alternativa mais votada, temos praticamente quase que um empate, né? 34%, 33% preocupado, constante, vivo, né? Preocupado com dinheiro o tempo todo. Tento me organizar, mas nunca sobra dinheiro. Aquele planejador frustrado, na sequência, então, o evitador financeiro, aquele que não olha para a conta. E, por último, o emocional impulsivo. Gostaria das considerações de vocês com relação a esses perfis que venceram, né? De você tentar, mas não conseguir colocar em prática, se sentir frustrado, enfim, como que a gente faz? A procrastinação financeira te leva à frustração. Quando você não prioriza as suas finanças, porque precisa ser uma prioridade. Você precisa pensar em finanças, você precisa pensar no dinheiro, mas não de uma forma exagerada e o extremismo, mas da forma, eu preciso planejar o meu recurso financeiro. É necessário para que eu execute alguma coisa, eu ter um bom planejamento financeiro. E como que começa? Começando. As pessoas, elas romantizam muito esse planejamento financeiro. Eu preciso de uma planilha. Quantas pessoas começam a preencher uma planilha e em 15 dias param? Ou baixam um aplicativo no celular e param na metade do mês. Não chega nem no final do mês. Por que isso acontece? Porque geralmente a pessoa não tem um planejamento comportamental. E o que é isso, esse planejamento comportamental? Eu vou estipular um dia da semana ou todos os dias, eu preciso ter constância no meu comportamento. Primeiro passo é nós entendermos a necessidade desse planejamento. Eu não consigo atingir as minhas metas, os meus sonhos, de uma forma sem o planejamento. Eu preciso planejar. Então, primeiro passo é organizar o meu comportamento. Uma vez por mês ou uma vez por semana, a cada 15 dias, eu vou sentar e vou fazer as minhas anotações. Contar com a mente, você não vai fazer. Eu vou guardar tudo na mente. Você não vai fazer. Isso é um fato. Principalmente hoje, a nossa vida é tão corrida que você vai deixar passar alguma despesa que você fez, algum gasto que você fez. E gasto não anotado é dinheiro desperdiçado. Como que eu consigo, alguma dica assim, para começar a construir essa reserva de emergência que muitas pessoas relataram não ter? O primeiro passo, você precisa ter as suas despesas fixas organizadas. Você precisa saber quanto é o seu custo de vida, quanto custa a Kelly, quanto custa a Dani, quanto custa a Mel, quanto que você custa. Olha, eu custo 2.000, olha, eu custo 10.000. Não importa o valor, o que Aonde eu consigo diminuir, né? Porque se você não souber quanto você custa, quanto que é a sua vida, você não sabe nem onde tirar.
porque é a maioria dos problemas das pessoas. Elas querem cortar gastos sem saber os gastos. Então, o que não falha, papel e caneta, gente. O papel e a caneta não falha. Ah, eu vou fazer a planilha. Não, você não consegue fazer a planilha porque você vai se frustrar se você não preencher a planilha. Mas você tem aí um caderno, uma agenda, um bloquinho de notas. E uma canetinha em mão. E uma caneta. Para olhar e definir quanto você custa. E também entender se você precisa custar isso ou se você pode e aonde que você pode ir remanejando. Gente, muito obrigada por esse bate-papo. Foi muito bacana, muito necessário, não é verdade? Aproveito para deixar os contatos da Mel Borges, psicóloga e psicanalista. Deixa à sua disposição o Instagram, Mel Borges Psi. Kelly Lacerda, educadora financeira, deixa à sua disposição o Instagram também, kelly.financeiro. Espero que você tenha aproveitado aqui a nossa consulta focada na sua saúde financeira. Desejo a você um excelente início de tarde mais uma vez. Obrigada e até amanhã na nossa próxima consulta.